O sol ainda estava alto quando Eduardo sentiu o peso das palavras do sogro ecoando em seus ouvidos. Você é um parasita, Eduardo. Um homem de verdade não vive às custas da família da esposa. Carlos Mendoza, empresário respeitado na cidade, apontava o dedo acusador enquanto sua filha Marina permanecia calada ao lado. Eduardo, de 35 anos, tinha um semblante sereno que contrastava com a fúria do homem mais velho. Por 5 anos havia suportado humilhações, piadas maldosas e olhares de desprezo. Trabalhava como técnico em informática, ganhando modestamente, mas para Carlos isso nunca foi suficiente. Minha filha merece mais que isso, repetia sempre. Naquele dia, algo havia mudado. O tom era mais agressivo, definitivo. Eduardo sabia que o momento da verdade havia chegado. Quero você fora da minha casa hoje mesmo, continuou Carlos, batendo o punho na mesa da sala luxuosa. A mansão de 3 andares, com vista para o lago, sempre fora um lembrete constante da diferença social entre eles. Marina finalmente levantou os olhos, mas não para defender o marido. Talvez seja melhor mesmo, Eduardo. Você precisa se encontrar, disse com voz fraca. As palavras da esposa doeram mais que todas as ofensas do sogro. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Não pela expulsão em si, mas pela traição silenciosa de quem jurou amá-lo. Por anos, ela fingira estar do seu lado nos momentos íntimos, mas na hora da verdade, escolheu o conforto da família rica. Eduardo respirou fundo, controlando a raiva que começava a ferver dentro dele. Tinha segredos que ninguém ali imaginava. Está bem, respondeu Eduardo com uma calma que surpreendeu a todos. Não gritou, não implorou. Não mostrou desespero, simplesmente acenou com a cabeça e caminhou em direção ao quarto que dividia com Marina. Carlos esperava uma reação explosiva, súplicas, talvez até lágrimas. A tranquilidade de Eduardo o deixou ainda mais irritado. Viu só, Marina? Nem luta pela nossa família. Que tipo de homem é esse? Vociferou. Lá em cima, Eduardo abriu o guarda-roupa e pegou uma mochila velha de couro. Não levaria muito, apenas o necessário. Roupas simples, alguns documentos importantes e um notebook antigo. Deixaria para trás 5 anos de casamento, memórias compartilhadas e sonhos que um dia pareceram possíveis. Enquanto arrumava suas coisas, sorriu discretamente. Se soubessem o que realmente guardava em suas contas bancárias, a conversa seria bem diferente. Marina subiu as escadas e parou na porta do quarto. Via o marido fazendo as malas com uma serenidade perturbadora. Eduardo, começou. Mas ele a interrompeu sem levantar os olhos. Não precisa explicar nada, Marina. Entendo perfeitamente. Sua voz não carregava mágoa, apenas uma frieza que ela nunca havia ouvido antes. Você escolheu o lado mais fácil. É humano. Ela sentiu um aperto no peito. Esperava raiva, acusações, uma briga que justificasse sua decisão. Mas Eduardo apenas continuava dobrando suas camisas com cuidado meticuloso. Meu pai tem razão, você sabe. Eu preciso de estabilidade. De um futuro garantido. Eduardo finalmente a olhou nos olhos. E você acha que eu não posso dar isso a você? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Marina desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daqueles olhos castanhos que um dia a fizeram se apaixonar. 20 minutos depois, Eduardo desceu as escadas com a mochila nas costas. Carlos estava na sala, servindo-se de um uísque caro, celebrando prematuramente sua vitória. Finalmente minha filha vai poder encontrar um homem de verdade, murmurou ao ver Eduardo se aproximar. Senhor Mendoza, disse Eduardo, parando na frente do sogro. Obrigado por tudo. Pelos 5 anos de hospitalidade, pelas lições de vida e por me mostrar exatamente o tipo de homem que eu não quero ser. Carlos franziu o senho, não esperando por essa resposta. Como ousa... Não se preocupe, continuou Eduardo, mantendo o tom respeitoso. Não guardarei rancor. Aliás, tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão novamente em breve. E quando isso acontecer, espero que tenha a mesma energia de hoje. Havia algo no tom de Eduardo que fez Carlos sentir um arrepio, uma confiança inexplicável que não combinava com a situação de um homem sendo expulso de casa. Eduardo caminhou até a porta de entrada da mansão, onde Marina o esperava com os olhos vermelhos. Você vai ficar bem? Perguntou ela numa tentativa tardia de demonstrar preocupação. Eduardo sorriu. Um sorriso genuíno que a confundiu ainda mais. Vou ficar melhor do que você imagina, respondeu beijando-lhe a testa com ternura. Cuide-se, Marina. E lembre-se, nem sempre as aparências refletem a realidade. Sem mais palavras, ele abriu a porta e saiu para a rua.
O som da porta se fechando ecoou como um encerramento definitivo. Marina ficou parada ali por vários minutos, com uma sensação estranha de que havia cometido o maior erro de sua vida. Do lado de fora, Eduardo caminhou pela alameda arborizada do bairro Nobre, respirando o ar fresco da liberdade. Pegou o celular e discou um número que decorava de cor. Alô, Roberto? É o Eduardo. É hora de colocar o plano em ação. Roberto Silva, advogado e amigo de longa data, atendeu no segundo toque. Eduardo finalmente decidiu sair daquela prisão dourada. A voz do advogado carregava alívio e preocupação em igual medida. Acabei de sair literalmente agora, respondeu Eduardo, parando numa praça próxima à mansão dos Mendoza. Como você está se sentindo? Livre, Roberto. Pela primeira vez em 5 anos me sinto completamente livre. Eduardo sentou-se num banco sob uma árvore centenária. Preciso que você prepare os documentos que conversamos. É hora de mostrar ao mundo quem Eduardo Santos realmente é. Do outro lado da linha, Roberto sorriu. Ele era um dos poucos que conhecia a verdade sobre a fortuna secreta do amigo. Quanto tempo você quer esperar antes de revelar tudo? Algumas semanas. Quero que eles sintam o gosto da vitória primeiro. Depois veremos quem realmente precisa de quem nessa história. Enquanto conversava com Roberto, Eduardo observava o movimento da rua. Carros luxuosos passavam por ele, conduzidos por pessoas que provavelmente tinham a mesma mentalidade de Carlos Mendoza. Dinheiro como medida de valor humano. Status como sinônimo de caráter. Você tem certeza disso, Eduardo? Perguntou Roberto. Poderia simplesmente revelar tudo agora e calar a boca daquela família para sempre. Não é sobre vingança, meu amigo. É sobre lição de vida. Eduardo levantou-se e começou a caminhar em direção ao centro da cidade. Quero usar esse dinheiro para algo maior. Lembra do projeto que discutimos sobre ajudar famílias carentes? O centro comunitário? Exato. É hora de tirar isso do papel. Vou começar pequeno, ajudando pessoas que realmente precisam. Quero mostrar que o valor de um homem não está na conta bancária, mas nas vidas que ele toca. A convicção na voz de Eduardo impressionou Roberto, que já o conhecia havia 15 anos. Eduardo parou em frente a um hotel modesto no centro da cidade. Nada luxuoso, mas limpo e acolhedor. Seria seu lar temporário enquanto organizava sua nova vida. Ao se registrar na recepção, a atendente, uma senhora de meia-idade chamada Dona Carmen, o olhou com curiosidade. Primeira vez na cidade? Perguntou ela, notando a mochila simples e o semblante tranquilo de Eduardo. Na verdade, moro aqui há 5 anos, mas é a primeira vez que me sinto realmente em casa, respondeu ele com sinceridade. Dona Carmen sorriu, intuindo que havia uma história interessante por trás daquelas palavras. Quarto 205, segundo andar. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Eduardo agradeceu e subiu as escadas. O quarto era pequeno, com uma cama simples, uma mesa e uma janela que dava para a rua movimentada. Sentou-se na cama e ligou o notebook. Era hora de verificar seus investimentos e planejar o futuro. A tela do computador mostrava números que fariam qualquer pessoa piscar os olhos 2 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Eduardo havia acumulado ao longo de 15 anos de trabalho silencioso mais de 8 milhões de reais. Tudo começou quando ainda era adolescente, consertando computadores no bairro. O que parecia apenas um hobby se transformou numa empresa de consultoria em segurança digital que atendia grandes corporações internacionais. Trabalhava remotamente, usando pseudônimos, desenvolvendo sistemas de proteção para bancos e multinacionais. Marina nunca soube da real extensão de seu trabalho. Para ela, Eduardo era apenas um técnico comum que ganhava o suficiente para contribuir com as despesas básicas. Ele mantinha propositalmente um padrão de vida simples, reinvestindo quase tudo que ganhava. A humildade era genuína, mas a riqueza também era real. Eduardo sorriu ao ver os extratos. A ironia da situação não passou despercebida. No dia seguinte, Eduardo acordou cedo e decidiu dar uma caminhada pela cidade. Havia bairros que conhecia apenas de passagem, sempre correndo entre o trabalho e a casa dos sogros. Agora tinha tempo para realmente observar. Parou num bairro periférico, onde as casas eram simples, mas as pessoas pareciam genuinamente felizes. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas. Era um contraste gritante com o isolamento artificial do bairro nobre onde vivera. Numa pracinha, encontrou um grupo de idosos jogando dominó. Aproximou-se e pediu permissão para assistir. "Claro, jovem! Quer jogar uma partida?" perguntou seu Antônio, um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor. Eduardo aceitou e durante 2 horas jogou e conversou com pessoas que o trataram como um igual desde o primeiro minuto. Ninguém perguntou que carro dirigia ou onde morava. Simplesmente o acolheram.
Aquilo tocou profundamente seu coração. Durante a conversa com os idosos, Eduardo descobriu que a comunidade enfrentava vários problemas básicos: falta de um posto de saúde próximo, ausência de atividades para os jovens, dificuldades para conseguir emprego. Seu Antônio mencionou que muitos moradores tinham talentos incríveis. Dona Maria fazia bolos que eram famosos na redondeza. O jovem Pedro tinha habilidade incrível com eletrônicos. A senhora Rosa era uma costureira excepcional. O problema é que não temos oportunidade de mostrar isso para o mundo, suspirou seu Antônio. Eduardo ouviu atentamente cada história. Via potencial onde outros viam apenas carência. E se existisse um lugar onde vocês pudessem desenvolver esses talentos? Um centro onde Dona Maria pudesse ensinar culinária, Pedro pudesse consertar eletrônicos da comunidade e Dona Rosa oferecesse cursos de costura? Os olhos do idoso brilharam. Seria um sonho, meu filho. Mas sonhos custam caro. Eduardo sorriu misteriosamente. Nem sempre, seu Antônio. Nem sempre. Naquela tarde, Eduardo ligou para Roberto com um plano detalhado. Quero comprar um terreno naquela comunidade e construir um centro comunitário completo. Salas de aula, oficinas, uma pequena enfermaria, biblioteca, tudo. Roberto quase derrubou o café que estava bebendo. Eduardo, você está falando de mais de R$500 mil só na construção. Eu sei. E quero fazer tudo de forma anônima. Nada de placas com meu nome, nada de reconhecimento público. Apenas uma pessoa querendo ajudar. Mas por que o sigilo? Eduardo olhou pela janela do hotel, vendo o movimento da rua. Porque ajuda real não precisa de holofotes, Roberto. E porque quando essa história toda se resolver, quero que as pessoas me vejam pelas minhas ações, não pela minha conta bancária. Roberto balançou a cabeça, impressionado com a maturidade do amigo. Está bem. Vou começar a procurar terrenos na região ainda hoje. Mas me promete uma coisa. Quando tudo isso se resolver, você vai me contar exatamente como conseguiu juntar tanto dinheiro trabalhando em silêncio. Enquanto Roberto cuidava dos aspectos legais, Eduardo voltou à comunidade para conhecer melhor as pessoas e suas necessidades. Apresentou-se simplesmente como alguém interessado em projetos sociais, sem revelar suas verdadeiras intenções. Dona Maria o convidou para almoçar em sua casa simples, mas extremamente acolhedora. A comida era melhor que qualquer prato dos restaurantes caros que frequentava com Marina. Meu sonho era ter uma padaria, confessou ela enquanto serviam o café. Mas nunca tive dinheiro para começar. Pedro, de 17 anos, mostrou a Eduardo um computador que havia montado com peças usadas. O jovem tinha talento natural para a tecnologia, mas faltavam oportunidades. Na escola, eles dizem que gente como a gente não tem futuro na área de informática, disse Pedro com resignação. Eduardo sentiu uma pontada no coração. Quantos talentos eram desperdiçados simplesmente por falta de oportunidade? Pedro, disse ele firmemente, nunca deixe ninguém limitar seus sonhos pelo seu código postal. Uma semana se passou e Eduardo recebeu a ligação que esperava. Encontrei o terreno perfeito, anunciou Roberto. É bem no centro da comunidade, tem 3.000 metros quadrados e o proprietário está disposto a vender por um preço justo. Eduardo não hesitou. Feche negócio e contrate a melhor empresa de construção da cidade. Quero que tudo seja feito com qualidade, mas sem ostentação. Enquanto isso, na mansão dos Mendoza, Marina passava por momentos difíceis. A ausência de Eduardo estava sendo mais dolorosa do que imaginara. Carlos, percebendo a tristeza da filha, tentava animá-la. Logo você vai encontrar alguém melhor, filha. Alguém do nosso nível. Mas Marina não conseguia tirar Eduardo da cabeça. Principalmente suas últimas palavras. Nem sempre as aparências refletem a realidade. O que ele quis dizer com isso? Por que parecia tão confiante quando foi embora? A curiosidade estava a consumindo lentamente, mas o orgulho a impedia de procurá-lo. 2 semanas após deixar a mansão, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marina. Eduardo, você poderia conversar comigo? A voz dela estava diferente, mais frágil. Claro, Marina. Onde você gostaria de nos encontrar? No café da Praça Central. Aquele que nós costumávamos ir no início do namoro. Eduardo sorriu tristemente. Lembrava-se bem daquele lugar. Era onde se conheceram, onde tiveram a primeira conversa profunda, onde Eduardo pediu Marina em casamento. Estarei lá em 1 hora, respondeu ele. Desligou o telefone e olhou-se no espelho. Estava diferente. Mais leve, mais confiante. A liberdade tinha um efeito visível em sua aparência. Vestiu uma camisa simples e saiu do hotel. Não sabia o que Marina queria,
mas estava preparado para qualquer conversa. O Eduardo de hoje não era mais o mesmo homem silencioso que aceitava humilhações. Ele havia encontrado sua voz. Marina chegou ao café 5 minutos atrasada, visivelmente nervosa. Eduardo já estava lá, tomando um café simples e lendo um livro. Ela parou por um momento na entrada, observando-o. Havia algo diferente nele, uma tranquilidade que ela nunca havia notado antes. "Oi", disse ela, aproximando-se da mesa. Eduardo levantou-se educadamente e puxou a cadeira para ela. Sempre foi um cavalheiro, isso ela nunca pôde negar. "Como você está?", perguntou Marina, evitando o olhar direto. "Estou bem, Marina. Muito bem, na verdade." A sinceridade na resposta a surpreendeu. Ela esperava encontrá-lo abatido, talvez desesperado. "Eduardo, eu queria me desculpar pelo que aconteceu, pela forma como as coisas terminaram." Eduardo a olhou com gentileza. "Não precisa se desculpar. Você fez a escolha que achou certa na época. Mas eu sinto que cometi um erro enorme." As palavras saíram num sussurro, carregadas de arrependimento genuíno. "Marina", disse Eduardo com voz suave, "você não cometeu um erro. Você simplesmente mostrou quem realmente é. E não há nada de errado nisso." Ela franziu o senho, confusa com a resposta. "Como assim? Você escolheu a segurança financeira ao invés do amor." "É uma escolha legítima. Muitas pessoas fazem isso." Eduardo tomou um gole do café. "Mas agora que fez essa escolha, precisa viver com as consequências." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Eduardo, eu te amo. Sempre te amei." "Eu sei que você me ama, Marina, mas não o suficiente." A frase foi dita sem amargura, apenas como uma constatação de fato. Amor verdadeiro não escolhe lados quando a tempestade chega. Amor verdadeiro enfrenta as dificuldades junto. Marina baixou a cabeça, sabendo que ele estava certo. "Você tem alguma chance de me perdoar? De tentarmos de novo?" Eduardo pensou por um momento antes de responder. "Marina, perdão você já tem. Raiva e ressentimento são fardos muito pesados para carregar pela vida." Eduardo estendeu a mão e tocou gentilmente a dela. "Mas recomeçar, isso é outra história." Ela levantou os olhos, esperançosa. "Se você quisesse, poderíamos tentar novamente. Eu mudaria, Eduardo. Eu seria diferente." "O problema não é você mudar, Marina. O problema é que você revelou algo fundamental sobre seu caráter. Quando as coisas ficaram difíceis, você me abandonou." Eduardo retirou a mão delicadamente. "Como posso confiar que não fará isso novamente na próxima crise?" Marina não tinha resposta para essa pergunta. "Além disso", continuou Eduardo, "eu também mudei. Descobri coisas sobre mim mesmo que não sabia. Descobri que posso ser feliz sozinho, que não preciso da aprovação de ninguém para me sentir completo." Havia uma força nova nele que Marina nunca havia visto. Era ao mesmo tempo atraente e intimidante. "Eduardo, meu pai estava errado sobre você. Eu vejo isso agora." Marina tentava desesperadamente encontrar as palavras certas. "Você sempre foi um homem íntegro, trabalhador, carinhoso. Eu fui uma idiota por não valorizar isso." Eduardo sorriu com tristeza. "Sabe qual é a ironia, Marina? Seu pai não estava completamente errado. Eu realmente não era o homem ideal para você." A afirmação a confundiu. "Como assim? Você precisa de alguém que compartilhe seus valores. Alguém que meça o sucesso pelos mesmos padrões que você. Alguém para quem status social seja importante." Eduardo terminou o café. "Eu nunca fui essa pessoa. Fingi ser durante 5 anos, mas não era. Mas você pode aprender a ser." "Não, Marina. Eu não quero aprender a ser. Eu gosto de quem sou." A firmeza na voz dele era inabalável. Marina percebeu que estava perdendo definitivamente o homem que amava, e a culpa era inteiramente dela. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, as obras do centro comunitário estavam começando. Eduardo havia contratado uma empresa conhecida por sua qualidade e rapidez. O dono da construtora, Sr. Joaquim, estava intrigado com o projeto. Em 30 anos de profissão, nunca vi alguém investir tanto dinheiro numa comunidade carente sem querer nenhum tipo de reconhecimento, comentou com Roberto. "Meu cliente é uma pessoa especial", respondeu o advogado. "Ele quer apenas que tudo seja feito com excelência." As máquinas já estavam nivelando o terreno quando Eduardo chegou para acompanhar o início dos trabalhos. Ficou observando de longe, imaginando como aquele espaço vazio se transformaria num centro de esperança para centenas de famílias. Seu Antônio aproximou-se dele. "Soube que alguém vai construir algo aqui. Tomara que seja algo bom para a comunidade." Eduardo sorriu. "Tenho certeza de que será, seu Antônio. Tenho absoluta certeza." Enquanto as obras avançavam rapidamente, Eduardo começou a implementar a segunda fase de seu plano.
Criou secretamente bolsas de estudo para jovens talentosos da comunidade. Pedro foi o primeiro beneficiado. Ganharia um curso completo de programação numa das melhores escolas técnicas da cidade. Eu não entendo, disse Pedro quando Eduardo, se apresentando como representante de uma ONG anônima, lhe comunicou a bolsa. Por que eu? Porque talento não pode ser desperdiçado, respondeu Eduardo. Você tem um futuro brilhante pela frente, Pedro. Só precisa de uma oportunidade. Dona Maria também recebeu uma surpresa. Equipamentos profissionais de panificação chegaram à sua casa, junto com uma carta explicando que ela havia sido selecionada para um projeto de microempreendedorismo. A mulher chorou de emoção. Era a realização de um sonho que guardava há mais de 20 anos. A comunidade toda estava em ebulição com tantas coisas boas acontecendo simultaneamente. As notícias sobre as transformações na periferia começaram a circular pela cidade. Jornais locais faziam reportagens sobre o milagre que estava acontecendo na comunidade. Marina leu uma dessas matérias e ficou intrigada. Havia algo familiar naquela história, mas não conseguia identificar o que. Carlos Mendoza também tomou conhecimento das notícias. Provavelmente algum político querendo se promover, comentou cinicamente durante o jantar. Essas pessoas sempre fazem esse tipo de coisa em época de eleição. Marina não respondeu, mas continuava com a sensação de que havia algo mais por trás daquelas mudanças. Decidiu investigar por conta própria. No dia seguinte, dirigiu até a comunidade e ficou impressionada com o que viu. O centro comunitário estava tomando forma rapidamente. Era uma construção moderna, bonita, mas sem ostentação. Conversou com alguns moradores e todos falavam com entusiasmo sobre as mudanças positivas que estavam acontecendo. É como se um anjo tivesse decidido cuidar da gente, disse Dona Rosa. Marina estava observando as obras quando viu uma figura familiar se aproximando. Era Eduardo, conversando animadamente com um empreiteiro. Ela se escondeu atrás de uma árvore, tentando entender o que o ex-marido estava fazendo ali. Eduardo parecia muito à vontade, dando sugestões sobre detalhes da construção, checando plantas baixas. Não parecia apenas um curioso observando as obras, parecia alguém envolvido no projeto. Isso não pode ser coincidência, murmurou Marina para si mesma. Decidiu seguir Eduardo discretamente. Viu quando ele visitou Dona Maria, quando conversou longamente com Pedro, quando jogou dominó com seu Antônio. Em todas as interações, as pessoas o tratavam com carinho e respeito genuínos. Não era o tratamento que se dá a um estranho, mas a alguém que já conquistou a confiança da comunidade. Marina sentiu o coração acelerar. Seria possível que Eduardo estivesse por trás de tudo aquilo? Mas como? Com que dinheiro? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. As palavras de Eduardo no café, eu descobri coisas sobre mim mesmo que não sabia, ganhavam um novo significado. Sua tranquilidade inexplicável quando foi expulso. A confiança misteriosa em seus olhos. A frase, nem sempre as aparências refletem a realidade. Tudo começava a fazer sentido. Na manhã seguinte, ela decidiu confrontar Eduardo diretamente. Ligou para ele e marcaram um encontro na Praça Central, próxima à comunidade. Eduardo, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja honesto comigo, disse ela assim que se encontraram. Você está por trás do que está acontecendo naquela comunidade? Eduardo a olhou por um longo momento antes de responder. Por que essa pergunta, Marina? Porque eu te vi lá. Porque as pessoas te conhecem. Porque... Ela fez uma pausa. Porque eu comecei a perceber que talvez nunca tenha te conhecido de verdade. Eduardo suspirou profundamente. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperava. Marina, durante todos os anos que estivemos juntos, você alguma vez se interessou genuinamente pelo meu trabalho? A pergunta a pegou desprevenida. Claro que sim. Não, você não se interessou. Você sabia que eu trabalhava com informática, mas nunca quis saber detalhes. Nunca perguntou sobre meus projetos, meus clientes, meus sonhos profissionais. Eduardo estava certo e Marina sabia disso. Você me via como o marido pobre da família rica, e eu deixei que pensasse isso porque era mais fácil. Mais fácil como? Mais fácil do que lidar com o julgamento que viria se soubessem a verdade. Eduardo olhou em direção à comunidade, onde as obras continuavam a todo vapor. Marina, você quer saber quem eu realmente sou? Então vem comigo. É hora de você conhecer Eduardo Santos de verdade. Eduardo levou Marina até seu escritório, um lugar que ela nunca havia visitado em 5 anos de casamento. Era um espaço moderno, bem equipado, com computadores de última geração e certificados de empresas internacionais nas paredes. Meu Deus, Eduardo! O que é tudo isso? Marina olhava ao redor, incrédula.
Este é meu verdadeiro trabalho, Marina. Eu desenvolvo sistemas de segurança digital para grandes corporações ao redor do mundo. Trabalho com bancos europeus, empresas americanas, governos de 3 países diferentes. Eduardo ligou um dos computadores e mostrou relatórios de lucros que fizeram Marina ficar pálida. Impossível, sussurrou ela. Eduardo, esses números, isso não pode ser real. É muito real. Nos últimos 15 anos, construí uma empresa que fatura milhões anualmente, tudo trabalhando em silêncio, sem alarde, sem ostentação. Eduardo fechou os relatórios. E sim, eu estou financiando tudo o que está acontecendo naquela comunidade. Sozinho. Marina sentou-se numa cadeira, tentando processar a informação. Mas por que você nunca me contou? Por que vivíamos de forma tão simples se você tinha todo esse dinheiro? Eduardo aproximou-se dela. Porque eu queria ter certeza de que você me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Porque quis testar se nossa relação sobreviveria às dificuldades. Mas nunca tivemos dificuldades reais. Você estava fingindo ser pobre. Não, Marina. Eu estava sendo eu mesmo. O dinheiro não mudou quem eu sou. Eu continuo sendo o mesmo homem simples que prefere um café na esquina a um restaurante caro. Eduardo olhou pela janela. A diferença é que agora posso escolher ajudar pessoas sem depender da aprovação de ninguém. Marina sentiu uma mistura de admiração e raiva. Você me fez passar por idiota, Eduardo. Me fez acreditar que estava casada com um homem sem ambição. E você preferiu acreditar nisso, a tentar me conhecer de verdade. Eduardo, eu não sei o que dizer. Eu me sinto traída. Marina lutava para conter as lágrimas. Você mentiu para mim durante 5 anos. Eu nunca menti, Marina. Simplesmente não revelei toda a verdade. Há uma diferença. Eduardo mantinha a voz calma. E fiz isso porque queria ter certeza de que você me amava incondicionalmente. Mas como eu poderia te amar incondicionalmente se nem sabia quem você realmente era? A pergunta ecoou pelo escritório. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Você está certa. Talvez eu tenha sido injusto. Mas Marina, pense bem. Se você soubesse desde o início que eu tinha dinheiro, você teria se apaixonado por mim ou pela minha conta bancária? Marina abriu a boca para responder, mas não conseguiu. A pergunta tocou numa verdade desconfortável. Veja só, continuou Eduardo. Você nem consegue responder. Isso já é uma resposta. Não é justo, Eduardo. Você não pode me julgar por algo que nunca aconteceu. Marina levantou-se, agitada. Você criou um teste impossível para mim. Marina, quando seu pai me expulsou de casa, você teve a chance de mostrar quem realmente era. E mostrou. Eduardo permaneceu calmo. Você escolheu ficar com sua família rica ao invés de lutar pelo nosso casamento. Mas eu não sabia que você tinha dinheiro. E isso importa? O dinheiro deveria ser a única razão para lutar por alguém que você ama? Eduardo balançou a cabeça tristemente. Marina, se você me amasse de verdade, teria me defendido mesmo pensando que eu era pobre. Teria saído de casa comigo. Teria enfrentado seu pai. As palavras dele eram duras, mas Marina sabia que eram verdadeiras. Eu estava com medo, Eduardo. Medo de não ter segurança. Medo de decepcionar minha família. E eu respeitei sua escolha, mas agora precisa respeitar a minha. Escolhi seguir em frente. O tom final de Eduardo deixou claro que não havia mais volta. 2 semanas depois desse encontro revelador, o centro comunitário estava quase pronto. A comunidade inteira estava em festa, organizando uma grande inauguração. Eduardo observava os preparativos com satisfação genuína. Havia conseguido transformar não apenas um espaço físico, mas a esperança de centenas de pessoas. Pedro agora frequentava o curso de programação e já havia conseguido um estágio numa empresa de tecnologia. Dona Maria havia aberto sua pequena padaria dentro do centro comunitário e os pedidos não paravam de chegar. Dona Rosa ensinava costura para jovens mães que queriam uma fonte de renda extra. O impacto na comunidade era visível em cada sorriso, em cada sonho que estava se tornando realidade. Você fez algo extraordinário aqui, disse Roberto, que havia vindo acompanhar os preparativos da inauguração. Essas pessoas vão lembrar da sua generosidade para o resto da vida. Eduardo sorriu. Elas nem sabem que fui eu, e assim deve continuar. Na mansão dos Mendoza, Marina contou ao pai sobre sua descoberta. Carlos ficou em choque completo. Isso é impossível. Eu investiguei o passado dele quando vocês começaram a namorar. Ele não tinha nada, pois ele tem muito mais que nós, pai. Muito mais. Marina mostrou algumas informações que havia conseguido sobre a empresa de Eduardo. Carlos ficou pálido ao ver os números. 8 milhões de reais? Eduardo Santos tem 8 milhões? E está gastando uma fortuna para ajudar uma comunidade pobre. Enquanto isso, nós nunca fizemos nada por ninguém. As palavras de Marina ecoaram pela sala luxuosa como uma acusação. Marina,
Se ele tem todo esse dinheiro, então nós cometemos um erro terrível. Carlos começou a andar de um lado para outro, nervoso. Você precisa reconquistá-lo. Imagine só o que poderíamos fazer juntos, unindo nossos patrimônios. Pai, não se trata de dinheiro, Marina gritou frustrada. Trata-se de como tratamos uma pessoa boa por anos. Carlos Mendoza não conseguia aceitar que havia expulsado de casa um multimilionário. Sua mente empresarial começou a trabalhar imediatamente num plano para reverter a situação. Marina, você precisa ir até ele e se desculpar, humildemente. Reconheça o erro e peça uma segunda chance. Pai, eu já tentei. Eduardo deixou claro que seguiu em frente. Então tente novamente, com mais empenho. Um homem com 8 milhões não pode estar interessado numa vida simples para sempre. Carlos estava obcecado. Se necessário, eu mesmo vou falar com ele. O senhor foi quem mais o humilhou, pai. Eduardo nunca vai querer falar com o senhor. Mas Carlos já havia tomado sua decisão. No dia seguinte, dirigiu até o hotel onde Eduardo estava hospedado. Subiu até o quarto 205 e bateu na porta com confiança. Quando Eduardo abriu, Carlos forçou um sorriso que não enganava ninguém. Eduardo, meu filho! Podemos conversar? Eduardo o olhou por um longo momento antes de responder. Claro, senhor Mendoza. Entre. Carlos entrou no quarto simples e olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Eduardo, vim aqui para conversar homem a homem. Estou ouvindo, respondeu Eduardo, mantendo-se de pé. Soube que você tem uma situação financeira melhor do que imaginávamos. Carlos tentava soar casual. Por que não nos contou sobre sua empresa? Por que não era da conta de vocês? Respondeu Eduardo com simplicidade desconcertante. Mas Eduardo, nós somos família. Ou éramos... Poderíamos ter sido parceiros de negócios. Carlos começou a mostrar seu verdadeiro interesse. Imagine as possibilidades. Minha experiência empresarial com seu capital... Senhor Mendoza, Eduardo o interrompeu. O senhor está aqui pelo mesmo motivo que me expulsou de sua casa. Dinheiro. A única diferença é que agora sabe que eu tenho. Carlos ficou sem resposta por um momento. Eduardo, eu reconheço que cometi erros. Que tal esquecermos o passado e começarmos de novo? Eduardo sorriu tristemente. O passado nos define, senhor Mendoza. E o senhor se definiu claramente. Eduardo, seja razoável. Eu estava protegendo minha filha. Qualquer pai faria o mesmo. Carlos tentava justificar suas ações. Eu não sabia da sua real situação financeira. E se soubesse, me trataria como um genro ideal, não é? Eduardo foi direto ao ponto. O senhor está aqui porque descobriu que tenho dinheiro. Se eu fosse realmente pobre, nunca teria vindo. Carlos desviou o olhar, incapaz de negar a verdade. As coisas não são tão simples assim. São sim, senhor Mendoza. São exatamente assim. Eduardo caminhou até a janela. O senhor mede o valor das pessoas pela conta bancária. E eu não quero fazer parte de um mundo onde isso é normal. Mas, Eduardo, você tem que entender meu lado. Eu entendo perfeitamente seu lado. E é exatamente por isso que nunca mais quero fazer parte da sua família. A firmeza na voz de Eduardo deixou Carlos sem argumentos. O senhor pode ir embora agora. Não temos mais nada para conversar. Carlos saiu do quarto humilhado, percebendo que havia perdido definitivamente a chance de se associar àquela fortuna. No dia da inauguração do centro comunitário, centenas de pessoas se reuniram para celebrar. Havia música, comida, alegria genuína no ar. Eduardo observava tudo de longe, vestido simplesmente, misturado à multidão. Ninguém sabia que ele era o responsável por aquela transformação. E ele gostava assim. Seu Antônio subiu num pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Meus amigos, hoje é um dia histórico para nossa comunidade. Alguém acreditou em nós quando nem nós mesmos acreditávamos. A voz do idoso estava embargada de emoção. Não sabemos quem é nosso benfeitor, mas sabemos que é alguém com um coração do tamanho do mundo. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia verdadeiramente útil, verdadeiramente importante. Onde quer que você esteja, continuou seu Antônio, saiba que mudou centenas de vidas. Saiba que é amado por toda essa comunidade. Eduardo sorriu, sabendo que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Marina chegou à inauguração quando a festa já estava no auge. Ela havia descoberto sobre o evento pelos jornais e decidiu ver pessoalmente o projeto de Eduardo. Ficou impressionada com a qualidade da construção e com a felicidade genuína das pessoas. Procurou Eduardo na multidão e o encontrou conversando com um grupo de crianças, ensinando-as a jogar xadrez. Havia uma paz em seu rosto que ela nunca havia visto durante os 5 anos de casamento. Ele está realmente feliz, murmurou para si mesma. Aproximou-se devagar, sem saber se seria bem-vinda. Eduardo? Ele olhou para trás e a viu.
Marina, não esperava te ver aqui. Eu queria ver com meus próprios olhos o que você conseguiu construir. Ela olhou ao redor admirada. É incrível, Eduardo. Realmente incrível. Obrigado, respondeu ele simplesmente. Posso conversar com você um minuto? Marina perguntou hesitante. Eduardo acenou para as crianças e se afastou com ela para um canto mais reservado. Eduardo, eu vim aqui para me desculpar, de verdade desta vez. Marina respirou fundo antes de continuar. Eu compreendi tudo errado. Você não estava testando meu amor. Você estava protegendo seu coração. Eduardo a ouviu em silêncio. Você sabia que se eu descobrisse sobre o dinheiro, tudo mudaria entre nós. E você estava certo. Marina, deixe-me terminar, por favor. Ela segurou as lágrimas. Eu não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que aprendi a lição. Vendo tudo isso, vendo como você usa sua riqueza para ajudar outros, eu entendi que tipo de homem eu perdi. Eduardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Marina, eu agradeço suas palavras. Elas significam muito para mim. Mas não o suficiente para uma segunda chance? As segundas chances são para erros, Marina. O que aconteceu entre nós não foi um erro. Foi uma revelação de caráter. Eduardo olhou para a festa acontecendo ao redor. Você é uma boa pessoa, mas nós não somos compatíveis. Eduardo, eu mudei. Esses dias sem você me fizeram perceber o que realmente importa. Marina tentava uma última vez. Eu posso ser diferente. Marina, você não precisa mudar por mim. Você precisa encontrar alguém que a aceite exatamente como você é. Eduardo foi gentil, mas firme. Alguém que compartilhe seus valores, seus sonhos, sua visão de mundo. Mas eu te amo, Eduardo. Isso não conta pra nada? Conta muito. Mas amor sem compatibilidade não sustenta um casamento a longo prazo. Eduardo tocou o braço dela carinhosamente. Um dia você vai encontrar alguém que a ame por todas as razões certas. E quando isso acontecer, você vai entender que nossa separação foi um favor que fizemos um ao outro. Marina chorou silenciosamente, sabendo que Eduardo estava certo. Você vai ser feliz? Perguntou ela. Eu já sou feliz, Marina. Olhe ao seu redor. Eduardo gesticulou para a festa. Esta é minha felicidade. Ajudar pessoas, fazer diferença no mundo, viver com propósito. Marina acenou com a cabeça, finalmente entendendo quem Eduardo realmente era. 6 meses se passaram desde a inauguração do centro comunitário. O projeto havia se tornado um modelo para outras cidades da região. Pedro havia conseguido um emprego como programador júnior e estava economizando para fazer faculdade. Dona Maria expandiu sua padaria e agora empregava 3 pessoas da comunidade. O impacto social era mensurável e crescente. Eduardo, que havia finalmente saído do hotel e alugado uma casa simples próxima à comunidade, recebia relatórios semanais sobre o progresso de cada projeto. Decidiu expandir sua atuação, criando um fundo permanente para a manutenção do centro e implementação de novos programas. Você está criando um império do bem, brincou Roberto durante uma reunião. É viciante, admitiu Eduardo. Cada vida transformada me motiva a ajudar mais pessoas. Nesse período, Marina tentou ligar algumas vezes, mas Eduardo mantinha conversas cordiais e breves. Ele havia seguido em frente completamente, e ela começava a aceitar essa realidade. Durante uma visita de rotina ao centro comunitário, Eduardo conheceu Amanda, uma psicóloga voluntária que havia se oferecido para dar apoio emocional às famílias da comunidade. Era uma mulher simples, de sorriso caloroso e olhos que brilhavam quando falava sobre seu trabalho. Você vem aqui sempre, observou ela durante uma conversa casual. Trabalha por aqui? Algo assim, respondeu Eduardo mantendo seu anonimato. E você? O que a trouxe para cá? Acredito que todos merecem uma chance de ser felizes, disse Amanda com sinceridade, especialmente pessoas que nunca tiveram oportunidades. Eduardo ficou impressionado com a genuinidade dela. Amanda não sabia quem ele era, não fazia ideia de sua situação financeira. Tratava-o simplesmente como mais um membro da comunidade. Conversaram por mais de 1 hora sobre projetos sociais, psicologia comunitária e sonhos de transformação social. Eduardo saiu dali com uma sensação que não sentia há muito tempo, interesse genuíno por alguém. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a frequentar o centro comunitário nos dias em que Amanda estava lá. Conversavam sobre tudo: livros, música, filosofia de vida, sonhos profissionais. Era refrescante para Eduardo conhecer alguém que o valorizava por suas ideias e personalidade, não por status ou dinheiro. Você é diferente, disse Amanda certo dia. A maioria das pessoas hoje em dia só fala sobre dinheiro, carreira, bens materiais. Você fala sobre propósito, sobre fazer diferença. E isso é bom ou ruim? Perguntou Eduardo sorrindo. É maravilhoso.
É raro encontrar alguém que entende que felicidade não se compra. Amanda não fazia ideia da ironia em suas palavras. Eduardo tinha milhões, mas havia encontrado a felicidade justamente quando parou de se importar com dinheiro como medida de sucesso. Posso te convidar para jantar? Perguntou ele impulsivamente. Amanda corou levemente. Adoraria, mas tem que ser um lugar simples. Não sou fã de ostentação. Eduardo riu. Conheço o lugar perfeito. Eduardo levou Amanda ao mesmo café onde havia se encontrado com Marina meses antes. A diferença estava na atmosfera. Desta vez, a conversa fluía naturalmente, sem tensões ou não ditos. Amanda falou sobre sua infância simples, sobre como decidiu ser psicóloga para ajudar pessoas, sobre seus sonhos de abrir uma clínica comunitária. E você? Perguntou ela. Me conta sobre seu trabalho. Eduardo hesitou por um momento. Trabalho com tecnologia, sistemas de computador. Tecnicamente, não era mentira. Deve ser interessante. Você trabalha para alguma empresa grande? Trabalho por conta própria. Tenho alguns clientes. Novamente, Eduardo mantinha-se na verdade sem revelar tudo. Amanda acenou, interessada. Que tipo de sistemas você desenvolve? Eduardo explicou de forma simplificada sobre segurança digital, sem mencionar a escala internacional de sua empresa. Amanda ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes. Era evidente que se interessava por ele como pessoa, não por sua profissão ou renda. Conforme os encontros se tornaram mais frequentes, Eduardo se viu em um dilema familiar. Quando revelar a verdade sobre sua situação financeira? Desta vez, no entanto, a motivação era diferente. Não se tratava de testar Amanda, mas de encontrar o momento certo para uma revelação que poderia mudar a dinâmica entre eles. Amanda era genuinamente desinteressada por dinheiro, vivia numa kitnet simples, dirigia um carro usado, comprava roupas em brechós. Sua felicidade vinha do trabalho voluntário e das pequenas alegrias da vida. Será que ela me aceitaria sabendo que sou rico? Eduardo se perguntava. Era um medo real. Algumas pessoas se sentem intimidadas ou inadequadas quando descobrem sobre grandes diferenças financeiras. Decidiu esperar até ter certeza dos sentimentos de ambos. Por enquanto, estava feliz sendo apenas Eduardo, o cara da tecnologia que gostava de ajudar a comunidade. Amanda parecia igualmente feliz com essa versão dele. 2 meses depois de começarem a se encontrar, Amanda convidou Eduardo para conhecer seus pais. Era um casal simples, ele mecânico, ela costureira, que vivia numa casa pequena, mas acolhedora na periferia da cidade. Minha filha falou muito sobre você, disse o pai de Amanda, apertando a mão de Eduardo com firmeza. Disse que você é um homem bom. Obrigado, senhor. Amanda é uma pessoa especial. A noite transcorreu de forma calorosa. Os pais de Amanda eram pessoas genuínas, sem pretensões, que julgavam Eduardo pelo caráter, não pela aparência ou profissão. Conversaram sobre futebol, política, problemas da cidade. Eduardo se sentiu verdadeiramente em casa. Gostamos muito dele, sussurrou a mãe de Amanda para a filha na cozinha. Ele tem olhos bondosos. Quando saíram da casa, Amanda pegou no braço de Eduardo. Eles adoraram você. E eu também estou adorando te conhecer cada dia mais. Eduardo sentiu o coração acelerar. Estava se apaixonando de verdade, de forma saudável e gradual. Nessa mesma época, Marina havia começado a namorar um advogado rico, amigo da família. Rodrigo tinha tudo que Carlos Mendoza aprovava: dinheiro, status, conexões sociais. O casamento estava sendo planejado para daqui a 6 meses. No entanto, Marina não conseguia parar de comparar Rodrigo com Eduardo. Rodrigo era educado, mas frio. Rico, mas sem generosidade. Bem-sucedido, mas sem propósito além do próprio enriquecimento. Você está distraída, observou Rodrigo durante um jantar em restaurante caro. Pensando em quê? Em nada importante, mentiu Marina. Mas não era verdade. Ela pensava em Eduardo constantemente, nas reportagens que continuavam saindo sobre o centro comunitário, na forma como ele havia transformado vidas sem esperar nada em troca. Rodrigo, você já pensou em fazer trabalho voluntário? Perguntou impulsivamente. Ele riu. Voluntário? Marina, tempo é dinheiro. Prefiro ganhar mais e pagar impostos. É minha forma de contribuir com a sociedade. A resposta deixou Marina com um gosto amargo na boca. Numa tarde de sábado, Marina decidiu visitar novamente o centro comunitário. Queria ver como o projeto estava evoluindo e, secretamente, esperava encontrar Eduardo. Chegou durante uma festa de aniversário coletiva. O centro havia decidido comemorar todos os aniversariantes do mês juntos. A alegria era contagiante. Crianças corriam de um lado para outro, adultos conversavam animadamente, idosos jogavam cartas na sombra.
Era uma comunidade de verdade. Foi então que viu Eduardo, acompanhado. Ele estava com uma mulher bonita, simples, que ria de algo que ele havia dito. Os dois pareciam completamente à vontade um com o outro. Marina sentiu uma pontada de ciúme e tristeza. Ele seguiu em frente, murmurou para si mesma. Observou de longe como Eduardo interagia com Amanda. Era gentil, atencioso, mas de forma natural. Não havia a tensão que sempre existira entre eles. Eduardo parecia genuinamente feliz. Marina ficou ali por alguns minutos, lutando contra a vontade de se aproximar. Finalmente, decidiu ir embora. Ele merecia essa felicidade. Naquela noite, Marina ligou para Eduardo. Oi, você tem um minuto para conversar? Claro, Marina. Aconteceu alguma coisa? Eu te vi hoje no centro comunitário, com aquela moça. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ah, você viu, Amanda? Ela parece ser uma pessoa especial. É sim, muito especial. Eduardo, eu liguei para te dizer que estou feliz por você. De verdade. Marina lutava para manter a voz firme. Vocês pareciam muito bem juntos. Obrigado, Marina. Isso significa muito vindo de você. Eu vou me casar em alguns meses. Ela continuou. Com Rodrigo, aquele advogado que meu pai apresentou. Parabéns. Espero que você seja muito feliz. Obrigado. Eduardo, você pode me prometer uma coisa? Depende do que for. Promete que vai ser feliz? Que vai encontrar tudo que merece na vida? Eduardo sorriu do outro lado da linha. Prometo, Marina. E você também promete? Vou tentar. Ela respondeu honestamente. Vou tentar muito. Depois que desligaram, ambos souberam que era a última conversa íntima que teriam. O capítulo estava definitivamente encerrado. 6 meses depois, Eduardo finalmente decidiu revelar toda a verdade para Amanda. Haviam se tornado um casal sólido, e ele sabia que era hora de total transparência. Marcaram um jantar no apartamento dele, que Amanda pensava ser um simples aluguel. Na verdade, Eduardo havia comprado um apartamento modesto propositalmente, mantendo seu estilo de vida simples. Amanda, preciso te contar algo importante sobre mim, começou ele após o jantar. Você me conhece como Eduardo, o técnico em informática que gosta de ajudar a comunidade. Sim, e? Ela perguntou curiosa. A verdade é que eu tenho uma empresa bem maior do que deixei transparecer. Na verdade, o centro comunitário, fui eu quem financiei tudo. Amanda ficou em silêncio, processando a informação. Você financiou tudo? Sozinho? Sim, e não só o centro. As bolsas de estudo, os equipamentos para Dona Maria, tudo. Eduardo esperou pela reação dela. Meu Deus, Eduardo. Você é rico? Sim, bastante. Mas isso muda alguma coisa entre nós? Amanda levantou-se e caminhou até a janela, pensativa. Por que você não me contou antes? Perguntou Amanda, ainda de costas para ele. Porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eduardo aproximou-se dela. Meu casamento anterior terminou exatamente por causa disso. Dinheiro corrompeu tudo. Amanda se virou para encará-lo. Eduardo, você acha que eu sou o tipo de pessoa que se impressiona com dinheiro? Não, é exatamente por isso que me apaixonei por você. Mas já cometi erros antes. A diferença, Amanda o interrompeu, é que desta vez você me contou por amor, não por teste. Ela sorriu. Eduardo, eu me apaixonei por um homem que joga dominó com idosos, que ensina xadrez para crianças, que se importa genuinamente com o bem-estar dos outros. Se esse homem também acontece de ter dinheiro, isso só significa que ele pode ajudar ainda mais pessoas. Eduardo sentiu um alívio imenso. Então continuamos juntos? Continuamos. Mas com uma condição. Qual? Quero participar dos seus projetos sociais. Quero ajudar você a transformar mais vidas. Eduardo a beijou, sabendo que havia encontrado sua verdadeira parceira de vida. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia simples no centro comunitário, cercados pelas pessoas cujas vidas haviam tocado. A verdadeira riqueza, Eduardo havia aprendido, não estava na conta bancária, mas nas conexões humanas genuínas e no propósito de fazer o bem. Carlos e Marina assistiram de longe, finalmente compreendendo que haviam perdido não apenas um genro, mas um exemplo de como a verdadeira nobreza se manifesta através da generosidade e humildade.